começando mais uma edição do TBT Link Sport Clube Podcast e a edição de hoje é da faixa olímpica. Para você que chegou agora, não conhece ainda o Link Sport Clube Podcast, durante as Olimpíadas nós tivemos uma edição especial de lives por conta da edição que aconteceu nessa temporada. Então nós iremos relembrar hoje 3 papos muito especiais. Mas antes, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações. Lembrando que é tudo de graça, gente. Você não paga nada e você colaborando aqui com o Link Sport Clube Podcast, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, teremos muitos sorteios em 2025. Então bora agora relembrarmos os papos com Caio Bonfim, Darlan Romani e Diogo Sclebin? Estamos recebendo na edição das 6 Caio Bonfim. Caio, que honra te receber, amigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É aquele cara fora da curva. Estamos falando de uma das maiores hegemonias da história do atletismo. Seja muito bem-vindo à edição das 6, amigo. Para mim, primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo espaço aí, as palavras, né? Falando do currículo aí, fico muito feliz. Enia, Aline, Nino, muito obrigado aí por esse convite. Então, como eu disse, é um prazer estar com vocês, podendo falar um pouco aí dessa história, dessa medalha e a história da nossa vida, né, com a marcha atlética. Bom, eu acho que é um dos grandes momentos das Olimpíadas, depois que você consegue a medalha de prata, a tão sonhada medalha olímpica, né, Caio? Você dá uma entrevista muito comovido e essa entrevista rodou o Brasil em relação ao apoio aos atletas, o apoio que você recebeu dentro de casa. Daqui a pouco nós vamos falar mais também da equipe Caso, que é uma das grandes equipes do atletismo brasileiro, sem a menor sombra de dúvidas, uma das maiores reveladoras de marchadores do Brasil. Eu queria que você refletisse também pra gente o momento da conquista olímpica. Você pensou na sua mãe, que é uma das grandes, marchadoras da história, né, Janete, e também do seu pai, treinador. Queria que você contasse pra gente o momento da medalha de prata, superando tantos rivais de altíssimo nível e você confirmando o seu favoritismo, trazendo a medalha de prata pro Brasil. Jogos Olímpicos não é brincadeira, né? Se você parar ali para dar uma olhada no start list, você fica doido pelo nível que né? Tinha grandes atletas ali, além do último campeão olímpico, né? Tá ali, que era o italiano. Ano passado, bicampeão mundial espanhol, também estava nessa prova, o primeiro do ranking mundial, um japonês. Então, assim, tinha gente muito forte, né? Por exemplo, o sueco, que é o que vinha um atleta super regular, com 4 medalhas em campeonatos mundiais, foi campeão da Copa do Mundo de marcha, né, bicampeão da Copa do Mundo de marcha, essa galera, você tem que olhar pro lado e falar assim, eu também posso, cara, senão você fica maluco. E foi com esse pensamento que a gente foi conquistando isso aí, passo a passo. Minha mãe estava ali na parte da hidratação, a gente tem um contato mais próximo, que ela me entrega a minha garrafa, a gente pode conversar. Meu pai já estava na torcida mesmo, ali no povão, mas eu já tinha identificado ele desde o começo. Então são as pessoas que foram dando essa dica ali. Eu vi que tinha hora que eles ficaram nervosos, porque não deve ser fácil ter o filho fazendo os Jogos Olímpicos, não só o atleta. Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer todos esses. Não conseguimos vencer o equatoriano, que teve um grande dia também. Foi a primeira vez que eu perdi para ele esse ano, cara. Então é um cara muito bom. A gente vem fazendo grandes disputas e eu acho que compartilhar esse pódio com eles também foi uma honra. Bom, meninos, temos o Caio pra gente sabatinar na noite de hoje. Eu tenho perguntas também. Eu queria continuar, se o Nino me permite, claro, já que a pessoa já é bem fominha, né? Se o Nino me permite, esse discurso não, né? Essa fala que ele teve ali depois que o Caio teve. Primeiramente, obrigada, Caio, por estar aqui com a gente, por ter topado falar, que você deu um pouquinho do seu tempo para estar com a gente no Link Sport Clube. Você deu essa entrevista muito emocionado depois de conquistar a medalha e teve uma fala sua que me chamou muita atenção, que você acabou falando que quando você aceitou ser xingado, você se tornou o atleta de marcha olímpica, né? Eu acho que você quis dizer que as pessoas faziam piada, né, com o esporte em si. Eu queria saber desse processo seu, né, de como que a marcha dentro do país é vista. A gente sabe
que a galera não entende direito, que tem muito preconceito em relação ao esporte, mas eu queria entender o seu processo de superação, de não ligar e como é que foi para você, né? Essa virada de chave, continuar dentro do esporte, o esporte que não é muito apoiado, você também citou isso muitas vezes, é porque foi uma fala sua que me deixou bem emocionada, assim, né? Acho que no país a galera tem uma visão muito pequena do que é esporte, do que é modalidade, do que é ser um profissional, e você falou isso muito emocionada, eu queria que você desse essa palavrinha pra gente. Ali foi um desabafo que eu nem sabia que tava aqui entalado, né? Então, esse processo foi porque assim, como eu cresci nesse ambiente que minha mãe era atleta, marchadora, e meu pai é o treinador dela, sempre tudo foi muito comum. Então, aquele pertencimento existia muito forte. Quando meu pai viu que eu tinha resistência, assim, não, quando ia correr com ele, demorava a cansar. E ele viu que eu tenho um irmão mais velho. Nós dois sempre soubemos fazer a técnica da marcha atlética, brincando ali com a minha mãe. A gente sabe fazer e tal. Ele percebeu já cedo que eu podia brincar de marcha atlética. E quando numa dessas aulas dele, uma aula até no noturno, muito novo, eu não sei a idade que eu tinha, 10, 11 anos, ele me chamou para fazer uma volta marchando na cidade aqui. E nesse dia já ouvi muita piada. E aquilo eu guardei. Ele não sabia que eu tinha ouvido aquilo. E aquilo foi muito forte para uma criança. E eu via minha mãe chegando em casa reclamando. Hoje eu vi isso, hoje você não acredita o que eu vi, cena e tal. E aquilo foi uma coisa que fiquei guardada ali de mim. Toda vez que meu pai me convidava, eu falava, não, pai, não quero não, eu tô jogando futebol, tô bem, tô feliz jogando futebol. Mas o problema de fazer a marcha era aquilo, sabe? Aquela piadinha. Então, quando lá na frente, já com 16 anos, ele me faz um convite, porque eu estava jogando um time aqui da cidade e estava me destacando muito no preparo físico, e aí ele, como treinador, não podia perder a oportunidade. Ele, filho, vamos pegar esse preparo físico com a sua técnica, deixa eu te inscrever na competição, e ele me convenceu. E aí, marchar na rua sempre era um desafio. E eu queria me dar uma chance na marcha atlética, porque, poxa, talvez eu tenha um talento, eu tô indo para a seleção brasileira de marcha atlética, no futebol eu lutava para ser o reserva do time, e aquela coisa toda. E aí eu falei, cara, eu tenho que me dar uma chance para marcha atlética, só que será que eu tô... porque isso me incomodava. E aí um dia eu falei, cara, eu sou bom nisso aqui na marcha, eu quero ser marchador, eu tô pronto, cara, eu tô pronto para ser xingado, cara, e isso não ser problema para mim. Então, minha mãe sempre falava, Caio, você não revida, eu nunca vi você respondendo, o cara acabou de passar aí xingando, a mãe, né, querendo proteger. E eu falei, cara, isso não me afeta, mãe, porque foi uma decisão que eu tive desde o começo. Então, por isso que eu falei ali na linha de chegada, naquele dia, foi o dia que eu decidi ser xingado sem ter problema. Então, para mim, aquilo não seria problema, seria combustível. Então, foi ali o dia que eu decidi ser marchador, cheguei em casa, falei, pai, mãe, quero contar com você, eu larguei o meu time aqui que eu jogo e tal, e a partir de hoje eu vou viver de marcha atlética. Então foi essa decisão que eles não sabiam que era por causa desse preconceito, dessa piada, desses insultos que tomava toda vez que você saía pra rua. E ó, vou te falar, até a Olimpíada do Rio foram 9 anos. Não teve um dia desses 9 anos que eu não fui xingado, não teve um dia. Depois da Olimpíada do Rio, eu brinco que o som da buzina mudou. Porque antes era um pé e um xingamento. Sempre. Depois ficou aquele pé, vamos campeão. Eles até exigiam a parte técnica, não flutua não e tal. E ali foi melhorando bastante. E aí, depois dessa medalha, eu tinha que falar aquilo, porque conversando com meus amigos que fazem marcha atlética no Brasil, isso ainda acontecia. Então eu precisava falar que eu não podia perder a oportunidade de falar sobre isso e tentar quebrar de vez esse preconceito. Lembrando que a mãe do Caio Bonfim, a Janete Bonfim, é 7 vezes campeã do Troféu Brasil e 8 vezes campeã da Copa Brasil de marcha atlética. Ou seja, ele teve grandes professores também dentro de casa, incentivadores, né, Aline Bravo? Você ia fazer mais uma pergunta pro Caio. Eu só queria que ele completasse, porque ele falou assim, aqui no Brasil, não teve um dia que eu não fui xingado treinando. Eu queria saber, assim, dele, só para ele complementar, Caio, se você já treinou em alguns outros lugares, em alguns outros países, se você vê isso só acontecendo só aqui no Brasil, né? Essa piadinha de mau gosto que a galera faz nas ruas é só aqui no Brasil ou é uma coisa que roda o mundo? Não, é uma coisa
do brasileiro, cara. Parece que aqui é uma eterna quinta série, entendeu? Você vai aqui, eu já fui pra Bolívia, Colômbia e Equador na América do Sul. Nunca tive problema algum. Já fiz vários campos de treinamento, Portugal e Espanha. Nunca, assim, 30 dias marchando, nenhum xingamento acontecendo. China e Japão, nenhum problema nós tivemos. Então, assim, eu não tenho experiência internacional de insulto, só no Brasil. Por isso que era aquele desabafo ali, principalmente com a minha cidade, que é onde eu amo estar. E a gente queria calar a boca, assim, desses boçais, né? Tá aí o nosso super Caio Bonfim, um abraço para a nossa audiência, o Gabriel Messias, tá aqui, ó, tô na espera, Fabiano Paiva, o Momento Olímpico deve continuar no programa. Esse é um compromisso nosso, tá, Fabiano? Um abraço para você lá da CBAT, da Confederação Brasileira de Atletismo, acompanhando a nossa transmissão. Bom, até o início das competições pan-americanas, ô Caio, eu queria que você comentasse a sua edição do Pan de Guadalajara em 2011, porque ela é muito icônica, né? O Caio fez a maior parte da prova e você sofreu uma penalização nos últimos 50 metros. Queria que você comentasse como que foi esse momento. Você tinha 20 anos, você estava ali nos últimos instantes da prova. A gente sabe que dentro da marcha atlética, só para o pessoal que está ligado em casa, que não tem tanta sintonia com a prova, você tem até um número de strike que você pode levar, um número de penalização. Depois você passa essa penalização, você é levado para o pit lane e dali você perde a prova, né? Eu queria que você me contasse como que foi essa sensação com 20 anos e você superou aquele momento, porque é um balde de água fria danado, né? Nossa, foi terrível aquele Jogos Pan-Americanos. Não só para mim, para os brasileiros, a Érica também. Cisiane não terminou, todos os brasileiros que estavam naquela prova foram desqualificados. E eu fui desqualificado, cara, faltando 50 metros. Eu falei, cara, eu marchei 19 quilômetros, 950 metros, o cara veio tirar da prova. Pô, se tava ruim desde o começo, me tirava logo no começo, né? Foi até uma entrevista que eu dei no final, foi com esse desabafo dessa desqualificação. Então foi assim, minha primeira experiência internacional, assim, teve o Campeonato Mundial de Atletismo, que eu fui um pouco antes, desses grandes eventos de jogos, né? Jogos Pan-Americanos, um sonho estar ali. Então foi muito duro, mas aprendi muito, né? Como observar os atos, como marchar, como eu tinha que ser tecnicamente, como eu tinha que me concentrar tecnicamente. Mas 2011 foi um passo doloroso que me amadureceu bastante. Porque assim, a gente fala de processos de crescimento, né, Caio? E, obviamente, a maturação, ela passa também por momentos não tão positivos. E o resultado é sempre muito legal lá pra frente. Mas o atleta precisa entender e ter a cabeça no lugar. E aí vem uma das diferenças do Caio, que o Caio demonstrou durante toda a sua carreira essa resiliência para voltar e voltar maior, voltar melhor ainda. São vários os casos na carreira do Caio, é por isso que ele hoje é um dos xodós do Brasil, Emílio Cirilo. Exato. Muito boa noite, Caio. Prazer em falar com você. Uma honra da minha parte, né? Falar com um medalhista olímpico, né? Uma das minhas primeiras experiências. Então, estou muito feliz, né? Eu acho que é legal a gente ter símbolos que honram, né, o nosso país, né? Você falou das suas adversidades, o Enio destacou a sua resiliência. E aí eu queria tentar trazer um pouquinho, né, pro lado, não vou dizer emocional, mas pro lado pessoal mesmo, né? A gente conhecer um pouco mais da sua história, a trajetória, sua família tem um elo com essa modalidade. Você falou que no primeiro momento queria ir mais pro lado do futebol, mas depois entendeu que você poderia, de fato, ser um atleta na marcha, né? E aí eu queria saber de você o sentimento, né? Quando você cruzou a linha de chegada, qual foi o primeiro pensamento em relação a saber que tinha conquistado uma medalha olímpica? Tem toda a questão que você citou da sua mãe, né, em relação às Olimpíadas anteriores. Então eu queria saber ali qual que foi a sua sensação, meio que um ciclo familiar que podemos dizer assim, não vou dizer que foi concretizado, porque você ainda tem muito chão aí e eu espero que possa trazer mais medalhas pra gente em Olimpíadas, mas como foi essa sensação ao cruzar ali, de lembrar de tudo isso que vocês passaram como família? Aquele momento único ali, eu falei, meu Deus, eu sou medalhista olímpico. Toda vez que eu falava essa frase, eu me emocionava. E ali eu peguei a bandeira do Brasil, quis comemorar, tirar foto, registrar aquele momento da chegada.
Aí quando eu me direciono para a esquerda, minha mãe já estava ali no lado esquerdo. Tem até um vídeo que é o pessoal da torcida que faz, que é, eu não sei, foi o doutor da delegação que fez, assim, esse primeiro contato com ela em câmera lenta. Eu falei, mãe, nós somos medalhistas olímpicos. Isso é muito forte para mim. Até hoje eu me emociono porque a gente lá trabalhou muito, a gente ralou muito, cara, para isso. Então, esse momento de falar que somos medalhistas olímpicos foi o momento que mais me marcou. Aí depois eu contei meu pai, minha família, e assim, toda vez que eu escuto essa frase, você fala, igual vocês abriram o programa, estamos aqui com um medalhista olímpico, você ainda estou acostumando com isso, sabe? Com essa frase. Então, estou muito feliz. Foi muito legal. Pô, cara, eu fico imaginando, né? Porque assim, medalha olímpica pesada. E assim, numa família que respira... pesada a medalha, Caio? Muito pesada. Meu, eu tô com ela aqui no lado. Nossa, se eu ganhasse uma medalha olímpica, eu ia tomar banho com ela, levar ela pra passear, levar ela pra andar no shopping, em todo lugar. Cara, que imagem é essa aqui no Link Sport Clube, né, hein? Cara? Bacana demais. E eu vou te falar uma coisa. O Caio, que ele se acostumou nos últimos anos a ser pioneiro. Ele foi o primeiro medalhista no Mundial dentro da marcha atlética em Londres 2017. E você que está numa casa que respira a marcha atlética, Caio, como foi essa sensação? E tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência, o Gabriel Messias. Pergunta para o Caio, se o atleta tem que ter a cabeça no lugar, convicto em não errar os passos. Caio, você acha que a mente influencia os erros na hora das provas? Esse é o maior desafio da marcha atlética. Porque eu tenho que lidar com eu mesmo, né? Meus fantasmas, vocês sabem, se vocês fizeram alguma competição, vocês sabem, tem aquele lidar com você mesmo, né? Como é que você tá e tudo. Aí tem um adversário, né? Que quer ganhar de você. Aí tem a quilometragem que é alta, que você tem que vencer isso. E ainda tem que lidar com um árbitro. Né? Porque imagina você fazer um trabalho com alguém te julgando o tempo todo. Ali, a cada 200 metros, tem um árbitro te analisando, te julgando. Tem toda aquela... Então, no final, não adianta eu ter só perna e não ter a parte técnica. Eu tenho que estar concentrada nela. Eu até brinco, assim, aquela história... Lembra da maratonista entrando no estádio lá, né? Na primeira maratona feminina, ela vem cavalgando, aquela cena linda. Na marcha atlética não ia acontecer aquela cena. Um árbitro ia chegar, dar a placa vermelha e tchau, amiga. Vai com Deus. Então, essa é a dificuldade da marcha atlética. Você chegar ali, poxa, brigando por posições, tudo aquilo acontecendo, você tem que estar ali na técnica. Então, certamente a parte mental, ela tem que estar em dia numa competição desse nível. Esse papo com o Caio Bonfim foi demais, fala sério. Ele que foi medalhista nesta edição de Olimpíadas e reservou um tempinho para falar exclusivamente aqui com o Link Sport Clube Podcast. Agora, vamos dar sequência ao nosso papo com Darlan Romani. Arremessadores de peso do mundo. Lembrando que o Darlan, né, Darlan, essa foi uma grande notícia negativa pra gente, né? Todos nós estávamos esperando o Darlan representando o Brasil nas Olimpíadas. Teve um problema de saúde, foi cortado o time Brasil. Lembrando que o Darlan representa o Praia Clube, um dos grandes clubes do Brasil hoje. Queria saber como está esse processo de recuperação da cirurgia, amigo. Expectativa para retornar também aos treinos e também às grandes competições. Coração ficou apertado saber que você não seria um dos nossos representantes das Olimpíadas. Imagina o meu como que ficou assistindo a prova aqui de casa. Mas faz parte. Hoje faz 11 dias que eu fiz a cirurgia, tá? Eu operei no último domingo. E a recuperação, o médico pediu para mim ficar essas 2 primeiras semanas aí mais tranquilo. Mas a partir da semana que vem a gente já retorna aos treinos, né, a recuperação mais intensa. Com fisioterapeuta, com exercícios já para continuar melhorando. Eu queria saber do Darlan. Oi, Darlan, tudo bem? Aline Bravo aqui, obrigada por estar participando com a gente no Link Sport Clube Podcast. Eu queria saber o que você acha dessa geração do Brasil que foi, então, para as Olimpíadas. Infelizmente, você não pôde estar lá representando a gente, né? O arremesso de peso é sempre muito interessante acompanhar. Eu que sou leiga, eu não vou negar, nunca né, treinei ou pratiquei arremesso de peso, até porque eu sou pequenininha, na imagem não dá para ver tanto, mas eu sou pequenininha. É muito legal de acompanhar, né, o processo. Eu queria saber um pouquinho dos treinamentos, são 2 perguntas, claro. Como é que você começou, mas antes queria que você falasse dessa geração aí nos Jogos Olímpicos.
Bom, essa nova geração, né, digamos assim, tem uma galera nova que foi para a Olimpíada. Eu acho que o Brasil está numa grande evolução de resultados. Isso a gente pode ver a quantidade de atletas que estão participando da Olimpíada. Então, tá super legal. E a gente super acredita aí na quantidade de bons resultados que a gente tem pela frente, tá? E todo mundo está pegando muita experiência, né? Os mais jovens estão pegando experiência com uma competição grande, porque é uma atmosfera completamente diferente, tá? Você, como participar de Mundial, você participar de Pan-Americano é diferente, Mundial Indoor é diferente. E uma sensação de uma Olimpíada, essa sim não tem igual, tá? E o que muda? O que muda, assim? É uma atmosfera completamente diferente. Porque quando você participa dos Jogos Pan-Americanos, poxa, é legal. É um clima mais parecido com a Olimpíada, porque você fica numa Vila Olímpica, você vê grandes atletas, você vê grandes nomes. Só que muitos dos países que participam, por exemplo, dos Jogos Pan-Americanos, eles não trazem os seus melhores atletas, né? Não são todos os países que vão com a melhor equipe para os Jogos Pan-Americanos. O Mundial, você vai ver só atleta de atletismo. O Mundial Indoor, por exemplo, é mais reduzido os atletas ainda. Entendeu? Agora, quando você vai para uma Vila Olímpica, lá você tá com Rebeca, lá você tá com o Baby do judô, grandão, lá você está com a galera do hipismo, lá você tá com a galera do vôlei. Então, assim, você tá com todos os esportes lá que você assiste pela TV, que a gente tá aqui torcendo sempre, e você tá participando, você tá junto com eles, sentado, muitas vezes sentado na própria mesa comendo, você cruza com eles dentro da vila, estão usando o mesmo uniforme, tão igual a você, torcendo pelo Brasil, torcendo pelos atletas. Então, é uma atmosfera completamente diferente a Olimpíada. Eu queria entrar nessa questão, você ressaltou do Mundial, né? Lembrando que o Darlan é campeão mundial indoor de 2022. A gente sabe, né, que convive mais com o atletismo, as diferenças dos campeonatos indoor e outdoor, né? O outdoor que a gente acompanha, por exemplo, das Olimpíadas, né? O indoor é um circuito fechado. O arremesso do peso também tem algum tipo de adaptação pro indoor, ou Darlan? Ou é a mesma modalidade, o implemento tem o mesmo peso dos feitos tudo igual, em outdoor? É o mesmo peso, a única coisa que muda é o setor de queda. Tudo bem, tem alguns setores que são feitos de madeira, né? Eles não são de concreto. Mas ele é um setor que ele tem uma textura muito parecida com o de concreto. E assim, claro, não tem chuva, né? Por exemplo, a única diferença, se começar a chover não vai ter problema porque você está dentro de um ginásio indoor. Mas tem o frio, que é diferente, querendo ou não que o ginásio seja aquecido, você ainda assim tem uma sensação térmica diferente, é um aquecimento diferente que tem que ser. Mas em relação a implemento, a sapatilha, a setor, é tudo igual. Então, Darlan, é muito curioso isso, porque existem essas questões, né, do desenrolar da prova, o implemento que faz uma diferença danada. Por exemplo, no Mundial Indoor, a prova do martelo, a gente vai pro martelete, que é um implemento adaptado, enfim. Eu acho que o Nino tem uma pergunta em relação ao passado do nosso super... Não, na verdade, fazer uma reflexão aqui, a Aline daqui a pouco vai entrar no detalhe. Antes de mais nada, boa tarde, Darlan, uma baita honra estar falando com você. Quando eu conheci sua história na primeira Olimpíada que você representou o Brasil, eu me identifiquei bastante contigo. E aí eu queria trazer um pouco do passado e o presente. A gente viu você despontar na Olimpíada, né? E as redes sociais foi muito importante, né, para que você, de certa forma, ganhasse o reconhecimento que merece, né, de todos esses anos que você se dedicou pela modalidade. Né? E depois da Olimpíada, por conta do seu bom resultado, as redes sociais, acredito que deu uma ajuda para influenciar na sua carreira, né? Podemos dizer assim. E hoje, né, você infelizmente não pode estar nos representando e você também está trabalhando com as redes sociais nesse momento. Eu queria saber de você como que está sendo para você esse atual momento e o quão importante foi, lá na primeira Olimpíada, a proporção que justamente deram para você nas redes sociais. Então, na Olimpíada de Tóquio, na verdade, né? Na minha segunda Olimpíada, foi onde a gente teve uma maior divulgação, onde as pessoas conheceram mais, um pouco mais do Darlan, né? Eu tinha acabado de fazer a mesma cirurgia, tá? Eu fiz a mesma cirurgia agora que eu fiz em 2021, só que lá eu fiz mais cedo, né? A minha hernia estourou durante a pandemia e tal.
no fim da pandemia ali, e eu acabei operando ela em fevereiro. Aí eu tive toda uma recuperação. Um mês antes, por causa do Covid, o meu irmão estava antes de eu viajar para Tóquio, meu irmão estava internado, eu fui visitar ele dentro da UTI. Então, assim, o pessoal sentiu quem era o Darlan, né? Foi no dia do aniversário da minha esposa, da Sara, no dia 3 de agosto, né? Então eu mandei um beijo para ela, mandei um beijo para minha filha, fiz o coraçãozinho, porque a Alice sofre bastante quando eu viajo. Então, assim, hoje a gente tem mais uma pequena, tem a Helena também. E as pessoas conheceram quem era o Darlan, por ser um cara grande, fazer uma prova bruta, uma prova de força, mas as pessoas conheceram quem é o Darlan, né? E assim, eu brinco, às vezes eu falo assim, o Darlan caiu na graça da galera, né? Por isso que as pessoas começaram a seguir, começaram a me apoiar bastante. E aí foi uma forma que a gente resolveu de mostrar o nosso dia a dia, mostrar quem é a gente, como que é a nossa vida, como que é o nosso caminho trilhado, enfim. E agora, né, já que vocês me deram a oportunidade, agora, por causa da cirurgia, a galera ficou perguntando bastante, né? Por causa, além do Instagram e tal, o pessoal chegou e falou bastante com a gente, assim, conversaram bastante, com a minha esposa, principalmente. Falaram, por que vocês não criam um canal no YouTube pro Darlan, para ele mostrar a recuperação, o pessoal vai gostar. Vocês vão mostrar todo o ciclo, né? O que está acontecendo, como está a recuperação, qual o passo a passo, o que vai acontecer, como que vai ser daqui para frente e tal. E vai ficar registrado na história do Darlan pelo canal, além do Instagram. E aí a gente um dia tava conversando e tal, aí a minha esposa, né, a senhora falou assim, vamos fazer, amor, o pessoal gosta tanto de você e tal, tá todo mundo pedindo. Então vamos fazer esse canal de YouTube para você? Eu falei, vamos, como é que vai ser e tal, as emoções. Falei, vamos lá, gente. O Instagram é uma coisa, o YouTube é outra, enfim, mas vamos lá. E daí a gente criou, iniciamos aí, e tá sendo legal as gravações, assim, né? Por enquanto, essas 2 semanas ainda eu tô meio de molho, mas a partir da semana que vem já eu vou começar uma recuperação um pouco mais intensa. Então vai estar tudo registrado aí no canal para quem quiser assistir, quiser acompanhar como é uma vida de um atleta, como é um ciclo completo de um atleta de alto rendimento da prova de arremesso de peso, né? Eu queria entrar na questão da preparação para os próximos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, né? É porque assim, muito cedo para pensar no... Que isso, gente? O pessoal terminou uma Olimpíada e já está engatando a outra, né, Darlan? E a gente espera te ver nas próximas edições dos Jogos Olímpicos. Inclusive, você deu uma entrevista ontem, se não me engano, para a TV Vanguarda, que é a afiliada da TV Globo, lá da região, né? De Bragança Paulista, de São José dos Campos, do Vale do Paraíba. E você disse, não, tem muita lenha para queimar. A gente espera que você tenha muita lenha para queimar mesmo. Essa é a torcida. E como que tá essa sua agenda de preparação, já pensando nos próximos Jogos Olímpicos? A gente sabe que, por exemplo, a sede da CBAT, né, Confederação Brasileira de Atletismo, é na mesma cidade tua, né? Ela é em Bragança Paulista. Você utiliza a estrutura da CBAT para fazer seus treinamentos? Como que é? Isso, eu treino dentro da confederação. Eu treino aqui e assim, a preparação é justamente isso, né? Agora eu preciso fazer essa recuperação né, terminar essa recuperação da cirurgia, fazer uma boa recuperação, me preparar bem. É um acordo que eu tenho já com o meu treinador, a gente conversou bastante a respeito disso. O nosso trabalho intenso mesmo, vai ser a partir de janeiro. Então eu vou ter bastante tempo para me recuperar, mas com certeza vou estar treinando, vou estar me preparando. Eu vou estar seguindo a planificação, né? Mas assim, dizer que a gente vai mandar ver mesmo é a partir de janeiro, porque ele quer que eu fortaleça muito essa região do core, essa região onde a gente fez mais uma vez a cirurgia. Então a gente sabe que é um lugar que tem uma debilidade grande, né? 2 vezes já uma cirurgia. Então assim, ele falou, fortalece, prepara bem para a gente conseguir fazer um ciclo. Ele fala 100%, eu falo 300%. Então assim, eu tenho que dar sempre o meu melhor a cada dia. E esse é o objetivo. Então, essa primeira fase, a gente vai fazer uma recuperação, um pós-cirúrgico muito bem feito. Vou iniciar os trabalhos com calma, né? Não tenho o porquê me apurar muito, apesar que ano que vem tem mundial, tem tudo. Mas eu vou fazer um trabalho com muita calma, porque eu quero fazer um ciclo muito bem feito, para a gente ter um grande resultado. E
e chegar muito bem em 2028. Sabe que tem um amigo, o Bird, o Adriano, ele fala o seguinte, não, a vida de atleta de alto rendimento não é nada saudável, gente. Não. O pessoal vive, uma lesão e já engatando na outra, a preparação, o desgaste que é absurdo. Então, assim, essa é a vida do atleta durante toda a temporada. E aqui no Brasil, infelizmente, né, Darlan? Acho que o Darlan furou muito essa bolha e graças a ele, muitas das pessoas que estão no atletismo hoje têm o reconhecimento e também notoriedade na mídia, porque o Darlan, dentro daquela condição de pandemia, ele foi fotografado, filmado, treinando em não condições ideais durante a pandemia, ali no terreno baldio, perto da casa dele. E aquela imagem chocou muita gente que não tinha a real certeza da situação que os atletas brasileiros estão submetidos durante a temporada. Porque a Olimpíada é o resultado do trabalho. Para chegar lá, você tem que carregar muito peso, você tem que arremessar muito peso, no caso do Darlan. É muita pedra. E assim, é muito importante ter esses ícones dentro do esporte que conversam muito com o público, e o Darlan furou essa bolha. Isso que é importante também, a visibilidade, né, Nil? Não, com certeza. E até por isso que eu quis perguntar para ele justamente sobre essa questão, porque me recordo dessa época que viralizou também a questão desse vídeo, e muita gente ficou impactada, né? Achou, nossa, que absurdo. Mas as pessoas, como você bem destacou, estão de olho só nas Olimpíadas, na hora que o pessoal está desempenhando, está torcendo, só que o preparatório é completamente diferente, né? E graças a ele conseguir, né, furar a bolha de certa forma, faz com que os olhares sejam um pouco melhores para o lado do atletismo, também para natação. A gente viu o skate hoje tendo mais uma boa performance, né? Se fala muito da Fadinha, mas os meninos também do skate park foram bem. Ontem a Dora foi muito bem, então começa também a furar um pouco a bolha para que tenham os olhares para o skate. Então, assim, a importância das redes sociais, né, das questões de trazer a realidade. A cobertura da mídia também, cara. Mas aí eu acho que falta um pouco, cara. Claro, não, falta um pouco, entendeu? Não, falta muito. Falta muito. Falta muito. Eu tenho uma pergunta pro Darlan, que é uma curiosidade. Porque assim, a gente que assiste de fora, né, fica pensando, já imaginou ele lança o peso pro lado errado ali? Arremessa. Arremessa, né? Arremessa o peso pro lado... Porque tem que girar. Não, vamos lá, ele é um atleta de alto rendimento, eu tenho que perguntar a hora essa, entendeu? Porque é aquele giro rápido e nas Olimpíadas tem aquela proteção, a redezinha ali, não sei, desculpa se eu tô falando tecnicamente a palavra errada, mas tem a rede que segura o peso se você gaiola. arremessa, exato, de forma errada. Mas e no terreno, como é que, assim, eu queria saber como é que você treinava essa técnica de soltar o peso no lugar certo, na hora certa, e qual é a estrutura? A gente sabe, agora perguntando de maneira séria mesmo, a gente sabe que precisa de uma estrutura para se treinar o esporte, né? E que você fez o que estava às suas mãos naquele momento que o mundo todo vivia uma situação muito complicada. Mas hoje em dia a gente tem o que precisa, né, para formar novos atletas assim à disposição do público, ou é muito complicado de achar ainda, Darlan, e aí a galera tem que improvisar mesmo, porque aquilo ali foi uma improvisação, né? Então é claro que pelo lado lúdico da minha cabeça eu queria te perguntar isso, né? Meu Deus, se solta do lado errado o peso. E, claro, do lado mais sério, que é do lado do esporte, que eu quero saber como é que é a base, né? Como que a galera tem contato com o esporte. Certo, vamos lá. Para a prova do arremesso de peso, a gente não utiliza a gaiola, tá? A gaiola ela é utilizada nas provas de lançamento do disco e lançamento de martelo. Ah, sim. Tá? Porque elas são que o implemento pode tomar... Como o disco, por ser um implemento mais leve, ele pode tomar uma direção errada muito mais fácil. Uhum. Tá? E o lançamento do martelo, justamente por ter um cabo, por ter uma manopla, que ela estoura muito fácil, tá? Se você bater no chão, ele estoura. E aí ele pode tomar qualquer direção, então é uma prova mais perigosa, por isso que eles têm que ser feitos dentro de uma literalmente uma gaiola. Ela é chamada uma gaiola de atletismo, tá? Mas a prova do arremesso de peso também a gente tem um grande risco, tem um medo, perigo, né, disso acontecer. Só que assim, a exaustão leva à perfeição. Uhum. Então a gente faz muitos arremessos, a gente treina muito, então a gente acaba tendo uma noção de quando está errado, de onde se vai para a direita, se vai para a esquerda. A gente tem essa noção. Só que, claro,
uma competição é competição. Lá você está preparado, lá você está focado. Você não chega de qualquer jeito numa competição. Então ali é muito difícil você arremessar para fora do ângulo. Pode até arremessar, né? Se você pegar a marca, você vai ver que tem os riscos no chão, uma competição, e aí vai ter um ângulo, né? É muito difícil alguém que arremesse para fora desse ângulo. Tá? Pode acontecer de arremessar um pouquinho fora, mas não é uma coisa muito absurda, por exemplo, de arremessar para trás, por exemplo. A não ser que o cara queira fazer. Meu Deus, Imagina quem tá cobrindo e tirando foto atrás, né, do atleta. Fala, meu Deus! Então, e aí na prova do indoor, sim, na prova do indoor, por ser um espaço reduzido, aí tem no setor de queda, ele tem uma gaiola, tá? Ele tem uma gaiola porque o ângulo é um pouco reduzido, tá? Ele é reduzido. No Mundial, eu acabei arremessando para fora do ângulo, sim. E acertei, inclusive, um cara que estava filmando. Tá? Aí, gente. Assim, o peso deu na rede, ele saiu e caiu em cima da câmera do cara. Não lembro o Mundial, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, em Portland, se não me engano. E quantos quilos, mais ou menos, tinha o peso? 7,260 kg o implemento pesa. Imagina, 7 quilos voando assim, na sua direção. Vamos colocar em perspectiva, triplo, né? Darlan. Antes, um abraço pro Fabiano Paiva, grande amigo. Eu acho que o nosso querido Darlan conhece da CBAT. O Fabiano tá aqui acompanhando a nossa transmissão. Ele tá falando, a técnica de deslocamento e rotação é conhecida como Baryshnikov, por conta do balé, né? Fazendo uma referência ao balé, realmente é muito bonito. É uma das provas, assim, eu sou meio suspeito pra falar do atletismo. Você gosta de... Isso que eu ia falar. Porque, assim, é maravilhoso. É o esporte nobre, né? Que privilegia todos os tipos de pessoa, todos os tipos de biofísico. Democrático. É democrático, assim, nas provas de pista, nas provas de campo. E justamente nisso, eu acho que é a nossa última pergunta que eu tenho que liberar o Darlan, em relação a esse lado democrático do esporte, o quão importante, Darlan, essas escolinhas, os grupinhos, como a gente conhece aqui no Brasil, né, para revelação de novos atletas. Lá em Bragança nós temos a sede da CBAT, mas outros projetos em Bragança Paulista. Você tem aí na sua camiseta o Praia Clube, que é um clube extremamente importante e, em especial modo, nos últimos anos, aumentando demais o investimento em atletismo e em grandes atletas. O Centro Olímpico de São Paulo sendo um dos grandes reveladores. Espéria, Clube Pinheiros. O quão isso é importante para a renovação da safra, que realmente dá um impacto direto na produtividade dentro das Olimpíadas, lembrando que o atletismo é uma das maiores fontes de medalha para o time Brasil. Com certeza, a importância desses pequenos clubes, dos projetos, né? Assim como eu também vim de um projeto criado para a descoberta de novos talentos. Aqui em Bragança, no entanto, eu sou padrinho do projeto, tá? Quem toca o projeto é a minha esposa, ele acontece dentro da confederação. Hoje a gente tem 70 crianças aqui no nosso projeto, de 8 a 17 anos. E eu sei que existem vários projetos por aí, que é onde a gente consegue descobrir os novos talentos e consegue dar uma nova direção para eles, né? Para onde eles iniciar dentro do esporte, descobrir o atletismo, conhecer, praticar todas as provas, descobrir aquele que é mais forte, vai para uma prova de arremesso de lançamento, aquele que é mais veloz vai para uma prova de velocidade, tem aquele que é mais resistente, vai para uma prova de fundo, aquele que tem uma saltabilidade, aquele que tem uma potência maior, vai para as provas de saltos. Então, assim, eu sempre brinco que o atletismo é um esporte maravilhoso, porque ele tem lugar para tudo e para todos, né? Lá tem lugar para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, para o forte, para o fraco. Ele tem lugar para todos eles e cada um só precisa se encontrar, que todo mundo tem um atleta dentro de si, né? O alto rendimento não é fácil, a gente sabe, mas a iniciação é uma brincadeira, uma iniciação lúdica, uma iniciação, a gente leva até para a vida, porque uma criança que não consegue correr vai para um projeto, a gente tem dentro do nosso projeto. Quando foram treinar os primeiros dias, chegava a ser engraçado, assim, uma criança não conseguir correr. Aí, de repente, você vai hoje de manhã eu acabei indo lá na confederação, dei uma passada, as crianças estavam lá, essa criança estava lá, você vê essa criança coordenando, essa criança correndo bonitinho, já tendo uma técnica de corrida. Então, assim, é super gratificante para a gente, quando você consegue desenvolver um projeto, você consegue transformar a vida dessa criança, tanto, né, fisicamente, mentalmente, muda muito as crianças quando você pratica o esporte, e apesar de tudo, eles levam para a vida, né, para a sociedade, porque a criança tem um comportamento diferente,
As crianças dentro dos projetos, elas são cobradas com estudo, elas têm que ter responsabilidade, elas têm que ter tudo na vida, assim, eu acho que teria que ser assim, na verdade, né? A criança ter a sua responsabilidade, ter o seu desejo, querer ir para o treino. É tão bonitinho quando as crianças não vão, um dia, no outro dia, chegam e falam, poxa, tio, não deu, desculpa, não deu para ir. A tia Sara, né, minha esposa Sara, ô tia Sara, não consegui vir no outro treino, eu tive que fazer uma prova, eu tive que estudar, que eu tive um problema que eu não consegui vir. Então, isso, eu acho tão bonito essa atitude das crianças de querer estar dentro do esporte, porque o esporte transforma a vida de todos, né? E aí, você já deixou o seu like, já se inscreveu no nosso canal? Pô, tá perdendo tempo, hein? Bora lá, clica aí no botão que aparece na sua tela, vem fazer parte do canal dos campeões aqui no Link Sport Clube Podcast. E para finalizar a edição do TBT de hoje sobre as Olimpíadas, nós iremos falar com ele, Diogo Sclebin, que também atendeu ao Link Sport Clube Podcast durante a edição dessas Olimpíadas. Se liga só. Diogo Sclebin, que honra te receber, amigo. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Estou acompanhando aqui as histórias do Darlan. Eu sou parceiro, era parceiro dele na aeronáutica, né? Ficamos lá dentro 8 anos, éramos da Força Aérea. E agora contar um pouco da experiência no triatlo, né? Mudar um pouquinho de esporte. E estamos aí. Nosso super Diogo Sclebin. Diogo, quero já começar perguntando para você, né? Nessa edição nós tivemos o revezamento no triatlo, Miguel Hidalgo, a Jennifer Arnold, Manuel Messias e a Vitória Lopes representaram o time Brasil, né? Percorrendo 300 metros na natação, pedalaram 7 km e correram 1,8 km para fechar a prova. O revezamento fez no tempo de 1 hora, 27 minutos e 23 segundos. O revezamento, a gente sabe que é uma prova à parte do triatlo, né? Que é uma prova causticante, exaustiva. E todo mundo que acompanha, eu já fiz transmissão com o Diogo Sclebin também, muita gente. E assim, a honra foi enorme ter feito a transmissão ao lado do Diogo Sclebin. O pessoal no chat mandando, nossa, mas a natação acho que é a parte mais fácil, lembrando, natação, ciclismo e atletismo. E não é bem assim, né, Diogo Sclebin? Não é a natação que é a parte mais fácil, né? Exatamente. Na verdade. É difícil falar, né? São 3 modalidades, todas têm uma influência direta no resultado, mas talvez em tempo, em atividade, a natação seja o que, né, percorre, que dura um tempo menor, digamos assim. A distância olímpica né, são 1.500 metros de natação, o que a gente costuma demorar ali um pouco menos de 20 minutos, dependendo da correnteza, né? A correnteza do Rio Sena estava bem forte, então os atletas foram até a primeira boia com 4 minutos e voltaram com 10. Isso porque nadam extremamente forte e tal. Então eles saíram da água com um tempinho um pouco acima do padrão por terem nadado muito tempo contra a correnteza. Então são 1.500 metros de natação, um pouco menos de 20 minutos, 40 quilômetros de bicicleta, que dá um pouco menos de 1 hora, e 10 quilômetros de corrida, que dá meia hora. Então, assim, se a gente for ver quanto tempo a gente fica em cada modalidade, a gente tende a achar que a natação tem um peso um pouco menor. Mas na distância olímpica, onde vale vácuo no ciclismo, onde os atletas podem pedalar um atrás do outro, a gente tem que sair muito bem posicionado da água. A gente, às vezes, sai 30 segundos do primeiro, o que é uma diferença não tão grande, né? Mas a gente já não está mais na briga. Então, é difícil eliminar o peso de alguma das modalidades. Lá atrás, quando o triatlo começou, era permitido, era possível que um atleta fosse um pouco, vamos dizer assim, deficiente em uma das modalidades e na outra ele compensaria, tendo uma performance muito boa. Hoje já não se permite. Hoje o atleta que vence uma prova, ele está o tempo inteiro no primeiro pelotão. Não tem aquela coisa de vir de trás e vencer uma prova. Rapaz, são 3 provas complexas que se intercalam. E hoje, ele tava falando do Rio Sena. É uma discussão, viu, Diogo Sclebin? E o Senna prometeu tudo, entregou nada, hein? Ou melhor, entregou abaixo daquilo que se esperava, né? Muitos a prefeita atletas lá reclamando. A prefeita de Paris foi lá, nadou, tomou até água, sabe-se lá Deus como. Né? Diogo estranho, né? E a situação da água não é das melhores. Então, assim, existem algumas questões que a gente tem que repensar também, né? Sim. E eu queria aproveitar o gancho aqui para fazer a minha primeira pergunta, né, pro nosso convidado. Muito boa tarde e obrigado por ter aceito falar conosco aqui no Link Sport Clube.
O Enio tocou num ponto que se fala muito da questão física, óbvio, é muito desgastante, são 3 modalidades são 3, na verdade... são 3 modalidades dentro de uma, se você for analisar, né? Só que tem a questão mental também, que eu acredito que deve ser algo que é desgastante também, porque não é só a questão física, é uma prova muito longa, é uma prova muito duradoura. Queria que você explicasse também como que funciona essa questão mental e o quanto ela é importante dentro desse cenário de uma competição, principalmente numa Olimpíadas. A questão mental ela é muito importante. A gente muitas vezes analisa um atleta, né, muito pela parte física dele, né? Quando a gente encontra assim, pô, encontrei o Phelps, aí você olha para o Phelps, você olha para o braço dele, você olha para a perna dele, não, ele é forte, ele é magro, não, ele é largo. E, na verdade, acho que a análise que a gente tem que fazer é da cabeça. Eu quero conversar com ele, eu quero saber como é que ele se comporta diante das dificuldades, como é que ele lida com o fracasso, com o êxito. E isso é muito importante na vida do atleta. Eu gosto de falar assim que vence quem tem mais capacidade em sentir dor. Não é sentir dor somente no dia da prova, né? Porque sentir dor no dia da prova, estando descansado e tal, é, de certa forma, até fácil. Mas é sentir dor no dia a dia, é treinar na chuva, no calor, no frio, é cair da bicicleta, levantar, faltar água na bicicleta porque a garrafa caiu e continuar pedalando. Então, essa cabeça, esse mindset, esse pensamento positivo de que tudo vai dar certo, por mais que muitas vezes não dê, é muito importante na vida do atleta. Então, acho que o que faz um atleta ser campeão, não acho nem que é, como a galera costuma falar, ele tem o dom, ele tem... Eu falo, não, é a cabeça dele que é voltada para aquilo. É claro que eu, com 1,90 m, não consigo ser um atleta bom na ginástica olímpica. Mas, assim, a minha mentalidade que vai me fazer, né, vai permitir que eu me torne um campeão ou não. Então, a gente tem que ter sempre às vezes, um acompanhamento profissional, um psicólogo, tal, que possa te contribuir e direcionar um pouco para técnicas de, às vezes, tirar um pouco a pressão. Eu falo que, às vezes, eu estou num campeonato estadual e as pessoas param do meu lado e falam assim, nossa, você está tranquilão, né, e tal. Eu falo, não, eu estou extremamente nervoso porque toda a competição, para mim, eu levo muito a sério, então pode ser um estadual, pode ser uma corrida da padaria, do meu patrocínio aqui na região. Todas as competições elas têm um peso expressivo, porque eu quero mostrar um resultado, eu estou treinado para isso, pode ser que uma coisa ou outra dê errada, mas a gente tem que se cercar ao máximo das variáveis que a gente tem controle, para que a gente possa não ficar nervoso. Igual eu mesmo fiquei extremamente nervoso assistindo a semifinal do Medina, que ele ficou 30 minutos e não conseguia pegar nenhuma onda, porque não tinha. Caralho, né? Então, assim, eu ficava assim, eu achando que ele tinha que espernear ali, que ele tinha que reclamar, eu falei, reclamar com quem? Tenha a cabeça e espere, e se vier onda, bem, se não vier. E depois até fiquei mais tranquilo, porque ele mesmo falou assim, esse mar já me deu muita alegria, então, assim, não tenho nada a reclamar. E eu estava muito mais insatisfeito do que ele. Então, assim, a cabeça do atleta tem que ser favorável, tem que ser centrada, tranquila, serena, mas tem que saber da grandiosidade, da tensão, da importância daquele evento, naquele momento. Olha, eu vou te falar uma coisa, Diogo, em relação à onda. A onda que não veio, né? A onda que não veio do Medina, eu nunca vou superar isso. Eu acho que é uma das maiores frustrações da minha história, assim. Assim, tudo bem, eu entendo, tem a dinâmica da prova, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas uma onda, cara. Prova do surf, precisa de onda, né, Tahiti? Ajuda aí, pô. E hoje, pela manhã, eu vi as declarações, tanto do Medina quanto do Filipinho, se dizendo favoráveis às próximas Olimpíadas terem piscinas de ondas, porque aí fica, digamos que mundial... há uma meritocracia, todo mundo vai ter a mesma onda para surfar e aí sim vai ver quem é o melhor ou não, aí já tá chegando nesse nível a discussão. É, legal, né? Até porque no Mundial, que é só de surf, dá pra você adiar, porque é um Mundial de surf. Agora as Olimpíadas têm data de início e data de fim, não dá pra gente esperar um mês uma onda vir, exatamente. Mas então... esse lance também da onda ser artificial e programada, porque o surf ele há uma conexão do atleta com a natureza, há também uma avaliação, né, do próprio atleta de esperar ou não, de ser mais ousado, ou pegar essa primeira onda ou não. Então fica um pouco mais previsível, um pouco mais robótica a disputa, quando a onda é certa e igual para todo mundo. A gente de fora, às vezes, não consegue ver essa qualidade também que o atleta tem que ter de saber esperar ou não, vou pegar uma onda um pouquinho menor. É como na vela também, o vento está ali para todo mundo ou não, e cabe o atleta saber em qual posição
colocar a vela, qual posição colocar o barco, para que ele tenha um ganho nisso. Se a gente tivesse o eletrônico ali a favor de cada um, o atleta não precisaria nem pensar muito e o aplicativo, o aparelho iria colocar o mastro, colocar a vela, o barco, a quilha, da forma que otimizaria melhor possível a onda. Então, eu acho que tem o lance do atleta também ter que saber, e tem esse lance da conexão. A gente consegue, até conversando com o próprio atleta de surf, a gente vê que é uma vibe diferente, é uma coisa muito mais... Claro, há uma disputa, mas é uma coisa assim de conexão com a natureza mesmo. Então, se fosse uma onda artificial, eu acho que a maioria talvez não gostaria muito. É claro que hoje, com o nosso resultado aqui, que a gente queria que ele pegasse uma prata ou um ouro, a gente fica um pouco se lamentando. Eu assisti os 30 minutos da bateria dele, fiquei frustrado, mas a gente tem que saber, tem que ter o controle emocional, né? A pergunta anterior, a cabeça para aceitar isso e essa condição era igual para todos, né? Ô, Diogo, você tá falando da mente aí, e aí eu tinha até uma outra pergunta, mas agora me surgiu aqui. Como é que funciona a base dentro do esporte? Porque, assim, as crianças começam desde cedo, e aí começa num esporte, não sei, treina mais corrida, ou treina mais a natação, e depois... Como que eles identificam os perfis, né? Exatamente, porque assim, é um esporte que pra mim parece ser muito de pessoas maduras, assim, porque você tem que ter a mente muito alinhada pra você unir os três, pra você tem que ter técnica nas 3 modalidades, na corrida, na natação e na bicicleta ali, na bike. Então eu queria saber como é que funciona a base, como que é esse processo para descobrir, porque a gente falou muito com os outros atletas aqui sobre as novas gerações, que é importante, que a gente sempre está falando muito dos esportes de 4 em 4 anos, mas a gente sabe que é no meio tempo desses 4 anos que as coisas acontecem, não só desses 4 anos, mas de muitos e muitos anos. Então eu queria entender mais ou menos, porque realmente me surgiu essa dúvida aqui na cabeça. O esporte profissional ele é cada vez mais precoce, cada vez é necessário que se inicie o quanto antes a prática esportiva com fins profissionais. Eu comecei extremamente tarde, comecei com 17 anos, já havia praticado as 3 modalidades na minha vida em momentos diferentes, com 12 anos nadava no Fluminense, com 15 anos fazia algumas corridas de rua, com 17 comecei a viajar de bicicleta pela região sudeste, eu sou carioca. E com 17 para 18 juntei as 3 modalidades. Mas eu reconheço, assim, extremamente tarde, é difícil alguém chegar a participar de uma Olimpíada começando num esporte com 17 anos. Hoje há um trabalho em algumas federações, né, estaduais de triatlo, escolinhas de triatlo, mas não tem uma abrangência assim de mais de começar mesmo com a criança pequena, assim, os 3. Não tem muita gente, isso é ruim. E no México tem muito mais, Estados Unidos, os outros lugares tem, na Austrália isso está no colégio. Então, assim, isso é uma coisa que o Brasil ainda tem a melhorar. A gente tem um clima excelente para a prática do triatlo, estruturas excelentes, as competições. Eu até brinco, falei que, mudando um pouco de assunto, que a Olimpíada do Rio foi a mais limpa no triatlo. A água da natação do triatlo foi a mais limpa das últimas 5 edições, né? Então, assim, em Londres, a gente nadou num lago sujo, de cocô de pato. Tóquio, a água era radioativa, agora Rio Sena nem se fala. Mas voltando à pergunta, falta um pouco não digo esse incentivo, mas uma coisa mais cultural, assim como... Organização, talvez? A gente vê, às vezes você vê no Google mesmo, no Google Maps, a gente vê uma favelinha, mas no meio de um espaço tem uma quadra de grama preservada que ninguém invadiu. Então, assim, o futebol é muito comum, é muito presente na vida nossa, por mais que a seleção brasileira não tenha classificado no masculino, a gente vê um futebol muito aflorado, todo mundo torce e tudo. O triatlon já não se vê uma prática. É até legal o Darlan falando da vida dele, que as pessoas estão se interessando mais em acompanhá-lo no YouTube, porque é muito interessante e o triatlon é muito legal de se praticar, né? Você não precisa fazer corrida todo dia, natação todo dia, você faz... Um dia você faz uma modalidade, outro dia você faz outra, mas, voltando à pergunta, falta realmente um incentivo, uma coisa que o triatlon, a natação, a corrida, o atletismo, o ciclismo, esteja presente na vida da criança. Não tem competições na base, por exemplo? Não tem competições... Não tem. O meu filho mais velho tem 12 anos, eu participo de competições de corrida de rua aqui em Belo Horizonte com ele. Eu tenho que mentir, vamos falar baixo aqui, eu tenho que mentir a idade dele para que ele consiga ter o número de prova, porque ele com 12 anos não é permitido que ele participe de uma prova de 5 km. E lá fora tem gente correndo 5 km
13, 14 minutos, quase recorde mundial absoluto, adulto. Então, assim, até uma coisa cultural de às vezes, querer preservar a criança, e muitas vezes ela podia estar praticando esporte e saindo da rua e tudo mais, e através de escolinhas ou através de escola mesmo, nossa graduação. O Cielo mesmo, lembro de uma entrevista, ele falando que o sonho dele era cursar uma faculdade, ele nem tinha um sonho inicial de ser um atleta olímpico, recordista, medalhista. Então ele foi para os Estados Unidos, cursou uma faculdade através da natação e aí deslanchou. Mas assim, se a gente conseguisse, né, ter acesso a uma faculdade através do que eu pratico na minha modalidade, isso já ia despertar o interesse e muita gente fala assim, pô, olha como ele é bem sucedido, ele está estudando de graça, teoricamente, porque ele representa a faculdade nos jogos estudantis, jogos escolares, jogos universitários, enfim. Diogo, rapidinho, eu queria tocar num ponto que você citou até o Cielo e já fazia parte aí da minha pergunta, por coincidência. O nado em céu aberto, ele é completamente diferente da piscina, né? As pessoas, elas estão acostumadas a verem as provas só dentro da piscina, e aí quando, né, percebe ou assiste o triatlo ou vê a própria a competição só de nado a céu aberto, vê uma certa diferença. E aí eu queria que você pudesse explicar, né, qual que é a principal diferença de uma para outra em relação a como se preparar, porque na natação a gente sabe que pelo menos é mais evidente, é mais falado, e já no nado a céu aberto já não é tão falado assim, né? Sim, essa pergunta é interessante porque a natação é bem diferente. A gente, quando vê, né, os nadadores treinando, eles nadam um em cada raia, eles têm uma sinalização no fundo, a piscina indica os últimos metros, a hora de dar a virada, não tem uma interferência externa de outros nadadores, há uma divisória, né, as raias ali são delimitadas, aquele equipamento, a gente chama de raia também, né? Sim. Ele evita que a marola de um nadador da raia ao lado venha para a nossa raia. Quando no triatlo a gente até trabalha com isso, a gente busca essa marola, a gente busca nadar na esteira, que a gente chama, a gente tem um ganho muito expressivo em nadar atrás de um outro atleta. Se você for lá para o final de um navio em movimento e você olhar para trás, aquela água ali atrás do navio que está em movimento, ela meio que acompanha o navio, é como se você jogar uma pranchinha de isopor, ela vai andar um bom tempo na esteira do navio, ela vai ser sugada. Então, em proporções muito menores, o atleta que nada à sua frente, ele também ajuda a esse deslocamento de água, de modo que se eu nadar atrás dele, eu vou ter essa diminuição do arrasto, eu vou ter um ganho, igual no ciclismo, né? Eu fico no vácuo, pedalando atrás do atleta da frente, para que o vento não me freie tanto. E na natação existe isso também, então a gente se posiciona muito em relação a estar atrás de um atleta que nade um pouco melhor que a gente, não precisa ser um que nade muito melhor, porque acaba que vai abrir e muita gente vai congestionar, querer ir atrás dele, Então a gente tem que estar habituado a nadar em congestionamento. Eu mesmo já quebrei o nariz em uma competição em Manaus, provavelmente foi um calcanhar de um outro atleta que bateu e quebrou, e eu continuei só depois da prova que eu vi que o nariz estava torto. Mas assim, a gente tem uma natação muito diferente, então a gente tem que saber com isso. E se vocês conseguirem ter acesso a imagens, principalmente imagem aérea, da natação agora no Rio Sena, é muito interessante, porque, como eu falei, os atletas foram em 4 minutos e voltaram em 10. Então, a natação contra a correnteza, ela foi muito estratégica, assim, por mais que a gente tente sempre traçar uma linha reta do ponto de partida até o ponto onde a gente pretende estar, pretende contornar a boia, nem sempre essa linha reta é o caminho mais curto, né? Contrariando a nossa aula de matemática, de geometria. A gente, às vezes, tem que ir pela parede e o máximo perto da parede para sair da correnteza, que no meio do rio ela é muito mais forte. Então, eu vi imagens aéreas assim, de drones e até o pessoal assistindo nas pontes lá em Paris, e a turma nadou assim muito, não em zigue-zague, mas muito buscando uma corrente mais amena, principalmente na hora de estar contra a corrente. Então, essa estratégia, como uma navegação, como uma prova de vela, né? A gente tem que saber usar isso a nosso favor, não só a correnteza na natação, mas também o vento na bicicleta. Então, muitas vezes, não é exatamente atrás do ciclista da frente que a gente tem que ficar, é um pouco do lado, porque o vento está vindo cruzado. Então, se eu ficar atrás, eu vou ter um ganho, mas se eu estiver atrás um pouco do lado, eu vou ter um ganho ainda maior. E na natação também há isso, não só atrás, mas um pouco do lado. E é bem interessante que são natações diferentes. E a natação de piscina, a gente tem que olhar para o fundo para saber a direção. A natação de triatlo, que é quase sempre em águas abertas, ou em rio, ou em lago, nunca é em piscina,
a gente tem que, em alguns momentos, olhar para frente para saber onde está a boia, que é lá que eu tenho que ir. Bom, eu queria salientar que é muito costumeiro, né? Até pro pessoal que não acostuma tanto acompanhar as provas do triatlo. Quem não acostuma acompanhar a prova do triatlo tá perdendo tempo, que é uma delícia de assistir. É muito rápido, é muito veloz, é muito dinâmica, é muito gostoso mesmo. Quando é a parte da natação, a gente costuma dizer que é aproximadamente 1,5 km, né? Porque a depender da força da marola, ali os cones de boia que demarca ali a parte da curva, ele pode ir um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Então, a depender dessa, você pode ganhar ou perder alguns metros importantes e tal. Falando sobre essa questão da transição de uma prova para outra, até mandar um abraço para a nossa audiência que manda muitas perguntas. E eu, Enio Ricanello, fiquei muito abismado, como diria minha avó, quando eu descobri como se dá o processo de treinamento dos triatletas. Porque no meu mundo de morango, minha cara, Aline Bravo, eu imaginava, um dia o cara vai lá e faz o atletismo, outro dia ele vai lá e treina o ciclismo, e no outro dia ele treina a natação. Não é bem assim, né, Diogo Sclebin? Exatamente. O triatlo não são as 3 modalidades. Além da gente também treinar musculação em casa, a gente tem que treinar muito a sequência de uma modalidade para outra, que a gente chama de transição, né? Seria a T1 e a T2, e a primeira transição que é a natação bike, e a segunda que é a bike corrida, que elas muitas vezes duram 5%, ou menos, 2%, 3% do tempo total de prova, mas elas definem muita coisa, porque às vezes eu saí em primeiro da água, num grupo, puxando um grupo grande, mas eu me enrolei para colocar o capacete, eu tenho todo um procedimento, eu chegando no meu posto, no meu estacionamento, né, onde está a minha bicicleta, eu tenho que tirar minha touca e óculos de natação, colocar dentro de uma caixinha de acrílico, uma caixa um pouquinho maior que uma caixa de sapato, e aí sim que eu posso pegar meu capacete que está sobre a bicicleta, afivelá-lo, e aí sim tirar a bicicleta do cavalete, empurrar e subir na bicicleta a partir de uma determinada linha, que a gente chama linha de monte. Se eu cometer alguma infração, eu vou pagar mais à frente, 10 ou 15 segundos, depende do tamanho da prova. Mas esse procedimento, essa transição, além da gente tem que estar muito concentrado e focado para não errar na ordem do que tem que ser feito na ordem correta, a gente não pode perder tempo. Então, se a gente pula na bicicleta, né, que é outro treinamento, a gente tem que subir na bicicleta o quanto antes. Então, eu não posso parar, pôr a perna em cima, pôr o pé em cima do pedal, começar a pedalar, a gente tem que fazer isso correndo. Então, é outro treinamento, a transição é muito importante numa prova curta, principalmente, ela define muito. A gente teve a prova de revezamento que um atleta da França caiu lá na transição, a França era favoritíssima, acabou não pegando nenhuma medalha. Então, assim, a transição é legal de treinar, porque a criançada gosta muito, porque envolve uma parte que não é tão cíclica, que não é tão monótona, né, de ficar fazendo o mesmo movimento, mas de tentar cada vez mais rápido subir na bicicleta correndo. A gente já deixa a sapatilha presa ao pedal, a gente não pedala com o pé solto, a gente, durante todo o ciclismo, a nossa sapatilha ela fica presa ao pedal, e para eu tirar o pé da sapatilha do pedal, a gente tem que torcer o pé, aí sim o pé sai. A gente conseguir, durante a bicicleta, não apenas empurrar o pedal para baixo, a gente faz a força de puxar o pedal para cima para que, fazendo um movimento redondo, a gente consiga otimizar e utilizar toda a nossa musculatura de perna em prol de andarmos mais rápido. Então, esse lance de estarmos presos ao pedal é legal e a gente usa isso a favor também na hora de subir na bicicleta, porque a gente não calça a sapatilha na transição, a gente calça no início da bike, depois da bike já tem embalada, 40 por hora, aí sim a gente mete o pé dentro da sapatilha e ela fica na posição horizontal, porque a gente coloca um elastiquinho ali no calcanhar dela, preso a algum lugar da bicicleta para que a sapatilha não fique batendo no chão durante toda essa corrida até a área de monte e para que a gente consiga, assim que saltar sobre a bike, a sapatilha estando na posição horizontal, a gente só pisa em cima e começa a pedalar, o elastiquinho arrebenta. Então, são várias estratégias assim simples que resultam em um ganho de tempo expressivo no final da prova. Fim de mais um programa Link Sport Clube Podcast, uma edição de TBT especialíssima, só com jornalistas esportivos, alguns deles, né? E você do outro lado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar as notificações, porque olha, a programação aqui no Link Sport Clube Podcast não para. Fechou? Tamo juntos, nos vemos numa próxima.